Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde ou boa noite, não sei em que momento você está vendo essa transmissão. Seja muito bem-vindo a essa palestra da Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje nós vamos retomar o estudo que estamos fazendo do volume 22 da coleção A Verdade da Vida. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, A Verdade da Vida é uma coleção composta de 40 volumes, e o volume que nós estamos estudando sempre às quartas-feiras é o volume 22, que é composto de duas partes maiores. Na primeira parte, nós temos palavras de sabedoria, que são lampejos intuitivos que o professor Masaharu Taniguchi teve e foi anotando para não esquecê-los, e publicou todos eles nesse único volume 22. E a segunda parte do volume trata sobre psicanálise. Em um outro momento nós vamos para esse estudo, mas nós ainda estamos na parte das palavras de sabedoria. Antes de nós entrarmos no estudo, no propriamente dito, vou pedir um favor para você. Você que está conosco, já está acostumado, por favor, deixe já o seu like. O like não é escrever like aqui no chat, tá? O like é realmente você ir nessa mãozinha que está assim, ó, para cima, e clicar nela. Clicou uma vez, é suficiente, tá? Por que nós pedimos para você clicar no like? Para que esse vídeo seja difundido para o maior número possível de pessoas. Para que as boas palavras da Seiichi Onoye seja amplamente espalhada para o maior número possível de pessoas. Outra coisa que eu vou pedir, então, aqui embaixo, ou aqui em cima, ou aqui do lado, eu não sei como é que está a sua configuração, em que dispositivo você está assistindo, você tem a opção de se inscrever no canal da Seiichi Onoye do Brasil. Então, inscreva-se e depois acione o sininho que está ao lado. E todas as vezes que a Seiichi Onoye colocar um novo vídeo no ar, você vai ser notificado e ele vai ficar disponível para você, tá bom? Então, aí não vai precisar mais depender de ninguém te lembrar. O próprio YouTube vai lembrar você. Ó, tem um vídeo novo da Seiichi Onoye do Brasil. Tá bom? E se você puder e quiser, também pode compartilhar esse link nesse momento com alguém que você goste muito, mandando o link, compartilhar o link, manda pelo WhatsApp para alguém que você goste muito, dizendo, olha, neste momento nós temos uma palestra da Seiichi Onoye rolando, mas ela só vai até tal horário. E aí a pessoa vai saber, olha, ou eu faço isso agora, ou eu vou deixar a oportunidade passar. Tá bom? Então, que tal? Vamos para o nosso estudo. Nós vamos pegar hoje um assunto que fala sobre trabalho. Trabalho de uma maneira geral, tá? Não é só trabalho profissional, não. Nós estamos, então, como eu disse mais uma vez, utilizando o volume 22 da coleção A Verdade da Vida, e o estudo está na página 66, 66, tá? Dependendo da edição que você tiver, pode ser que esteja um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais atrás. Se você tiver o livro em casa, por favor, pegue da sua biblioteca e acompanhe conosco, faça seus apontamentos, tá? No finalzinho da página 66, o professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seiichi Onoye, escreveu o seguinte: o trabalho atual é um preparativo para receber outro melhor. Mesmo um trabalho aparentemente insignificante representa um degrau que precede o patamar superior. Não negligencies considerando insignificante o teu trabalho. Deus sempre nos dá uma tarefa pequena antes de conceder uma grandiosa.
Na verdade, o que o professor Masaharu Taniguchi está falando nesse trecho é que não existe nenhum trabalho que seja insignificante, nenhum trabalho que seja sem importância. E por que é importante nós sabermos disso? Porque, às vezes, nós diminuímos os trabalhos que nós temos que realizar. Então, por exemplo, nessa fase que nós estamos passando atualmente, muitos de nós têm ficado apenas dentro de casa, né? Muitos de nós têm a oportunidade de ficar apenas dentro de casa e têm aproveitado essa oportunidade. Mas dentro de casa, a casa de qualquer um é um celeiro de trabalho, não é verdade? E é incrível que o trabalho de casa você terminou, já tem que retomar desde o primeiro trabalho de novo, nunca para. Trabalho de casa nunca termina, né? E aí, às vezes, a gente diminui o tipo de trabalho que tem que fazer. Então, por exemplo, ontem à noite, na minha rua, no lugar onde eu moro, o lixeiro, né, o caminhão coletor de lixo, ele passa de terça-feira, de quinta-feira e de sábado. Então, ontem à noite, o lixeiro ia passar, né, o coletor ia passar. E aí, então, eu falei para minha mãe, eu tenho que botar o lixo para fora. E minha mãe disse, nossa, eu ia mesmo pedir isso para você, colocar o saco de lixo para fora. Então, a gente vai passando em todos os cômodos onde tem cesto de lixo, né, em todos os banheiros, nas cozinhas, e vai reunindo os lixos, coloca tudo num saco maior, né, no cesto maior de lixo, amarra o saco e leva para a rua. E aí eu fiquei pensando, né? Quando eu peguei eu fui lá no primeiro cômodo de recolher o lixo, é o meu banheiro que fica no lugar mais alto da casa. Então, eu tirei o saco de lixo do cesto e pensei, nossa, como é bom receber um saco novo, um saco limpo, vazio, né, de lixo nesse cestinho. Já botei o outro saquinho lá. E fui descendo, passei pela cozinha de dentro da casa, tirei o saco do cesto de lixo, passei pelo banheiro de baixo, que é o banheiro da minha mãe, recolhe o saquinho, passei pela cozinha de fora, recolhe o saquinho, passei pelo banheiro de fora, recolhe o saquinho. E aí, quando vê tudo aquilo indo para fora, coloquei lá fora, fechei o portão e falei, nossa, parece até que saiu realmente algum lixo que eu mesma estava carregando. Tem pessoas que não têm coragem de tirar, por exemplo, o saco do cesto de lixo, né? Pensa que isso é uma coisa, um trabalho menor, um trabalho sem importância, mas experimenta, eu não sei na sua casa se tem uma única pessoa que tem o hábito de tirar o saco do cesto de lixo. Experimenta ficar sem tirar durante 1, 2 semanas. Né? Não sei qual é a frequência desse banheiro, se é um banheiro que todo mundo vai, é o único banheiro da casa. Experimenta ficar mais do que um tempo de encher o cesto. Né? Que caos vai virar a vida. E por que vai virar o caos? Porque, na verdade, esse é um trabalho importante e muitas pessoas pensam que é um trabalho irrelevante, é um trabalho que não precisa de estudo, formação acadêmica. De fato, para tirar o saquinho do cesto, dos lixos, não precisa de nenhuma grande formação, nenhuma grande ciência complicada para fazer esse trabalho. Mas experimenta não fazer. Né? O professor Masaharu Taniguchi, ele nos dá o exemplo do trabalho com, por exemplo, ele fala isso no volume 7 da coleção A Verdade da Vida, um exemplo é o relógio de ponteiros, né? Um relógio que trabalha demonstrando a hora com ponteiros. Esse relógio, aparentemente, ele é composto só de 3, alguns até são só 2 ponteiros e os marcadores, né, para indicar a hora e os minutos. O meu relógio, por exemplo, ele marca a hora, os minutos, os segundos, o dia da semana e também o dia do mês. Está tudo aqui. Eu só enxergo isso, mas por trás de tudo isso existem inúmeras engrenagens, parafusinhos, pecinhas que estão fazendo esse trabalho articulado funcionar naturalmente. Imagine que um dia uma das engrenagens do meu relógio pense: esse trabalho é muito trivial, muito comum, já fiz isso a vida inteira.
Está na hora de outra pessoa fazer esse trabalho. Uma engrenagem que sempre girou para a esquerda, por exemplo, um dia ela fala, não, hoje eu quero girar para a direita. O relógio não presta mais nessa hora, né? Assim também somos nós na vida. Mesmo os pequeninos trabalhos estão fazendo parte de um todo muito maior. Então, lá em casa também, um outro exemplo que eu gosto de dar de casa, hoje meu pai já está no mundo espiritual. Mas, enquanto ele ainda vivia nesse mundo, os meus pais tinham um hábito muito bonito, né? Minha mãe levantava da cama e fazia a sua asepsia, descia para a cozinha, fazia o café e levava o café na cama para o meu pai. Todas as vezes que eu conto essa história, os esposos, né, os maridos falam, tá vendo aí, meu bem? Tá vendo como é que tem que fazer? Tem que levar o café na cama. Todo dia era isso, viu, gente? Todo dia a mãe levantava, fazia o café, levava o café na cama para o meu pai. Meu pai tomava o café, depois ele descia, ia até a padaria, comprava pão todo dia, e eles realmente tomavam juntos um novo café completo com pão e tudo mais. Ah, detalhe, o café na cama era só um cafezinho preto, tá? Não fica achando que era aquele café de comercial de margarina, não, tá? Era um cafezinho preto. Mas tinha esse hábito. Minha mãe todo dia levava o café preto, meu pai todo dia comprava o pão e todos os dias eles tomavam café juntos depois disso. Imagine que um dia minha mãe dissesse, hoje eu não vou fazer o café, hoje eu quero fazer uma coisa diferenciada, eu não vou fazer o café. E aí meu pai pensasse, enquanto o café não vier, eu não vou levantar da cama. E aí todas as filhas da casa, todo mundo da casa pensasse, ué, cadê o pão? Porque a hora que todo mundo chegasse lá embaixo, o pai não tivesse levantado da cama, a mãe não tivesse feito café, ia estar tudo fora da rotina, tá? Então, às vezes, mesmo um pequenino trabalho, como recolher o lixo, lavar a louça, preparar a comida, precisa ser muito valorizado. Em primeiro lugar, pela própria pessoa que o faz. Tá? Porque quando a gente faz um trabalho esperando o elogio e o elogio não vem, a gente sente uma dor de falta de reconhecimento muito grande. Mas na Seitianoye a gente aprende que o primeiro reconhecimento daquilo que a gente faz tem que vir de Deus que habita no nosso interior. Deus está no nosso interior e todas as vezes que a gente faz aquilo que deveria, nós sentimos a voz de Deus no nosso interior dizendo, muito bem, você foi muito bem. Né? E a gente tem que ouvir essa voz. E aí, quando o professor diz assim, o trabalho atual é um preparativo para receber outro melhor, ele não está dizendo que vai ter trabalho que a gente nunca mais vai ter que fazer na vida. Né? Nunca mais na vida você vai ter que lavar a louça depois de ter comido. Talvez isso seja uma mentira, né? Talvez você tenha que lavar a louça para o resto da vida. Talvez tenha até alguém que lave para você. Tem até uma lava-louças, não sei. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que serviços ou trabalhos mais trabalhosos, mais exigentes, vão sendo proporcionados pela vida para nós a partir do momento em que nós executamos muito bem o trabalho atual. Nós valorizamos o trabalho atual. É nesse sentido que nós crescemos, tá? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma oração que está no livro Minhas Orações, né? Essa oração que eu estou compartilhando, ela chama-se Oração para conseguir emprego melhor. Mas, na verdade, não é só para emprego, não. É para qualquer trabalho. Porque tem trabalho que a gente não faz profissionalmente, tá? E aí, olha só o que fala essas palavras da oração para conseguir emprego melhor. Este emprego atual, ou este emprego que eu estou agora, ou simplesmente este emprego, é o local de trabalho mais adequado para mim neste momento. Deus me colocou neste lugar para aprimorar a minha alma. Terminado o aprendizado da alma, receberei um diploma deste lugar e poderei passar para um emprego melhor. Sei que esse momento se aproxima. Para concluir o atual curso com excelente aproveitamento, dedico-me de corpo e alma ao trabalho atual e o realizo com a máxima perfeição possível. Tá? A oração continua aqui um pouco mais adiante, mas o que ele está dizendo aqui para nós é, veio para você uma determinada tarefa, uma determinada função,
um determinado trabalho a ser realizado, então execute-o, colocando nele vida total. Nós já falamos disso recentemente, algumas quartas-feiras atrás, né? Vamos dedicar vida total àquilo que nós temos diante de nós neste momento. E dessa forma que o professor coloca para nós sobre este aprendizado com o trabalho atual, nós conseguimos perceber o quê? Que mesmo realizando a mesma tarefa, todo santo dia, há 20, 30, 50, 60, 80 anos, desde sempre eu faço isso, sei fazer isso muito bem, em tudo nós sempre podemos melhorar. Em tudo nós sempre podemos nos aperfeiçoar. E quanto mais a gente se torna perfeito, aprimorado, adestrado naquele trabalho, tanto mais a nossa capacidade vai sendo exigida para trabalhos cada vez maiores, para trabalhos cada vez mais elevados. E aí o professor ele escreve assim, ó. Isso está na mesma página 66, mas são 2 preceitos antes, tá? Quem não valoriza o agora, jamais encontrará tempo para valorizá-lo. Vou repetir, porque essa vale ouro. Quem não valoriza o agora, jamais encontrará tempo para valorizá-lo. E aí ele continua dizendo, aquele que nada conseguiu realizar é, sem dúvida, aquele que desperdiçou o tempo. Tá? O que o professor está dizendo com isso? Né? O nosso Sagrado Mestre está dizendo com isso? Que existem muitas pessoas que vivem sempre em função daquilo que não está acontecendo agora. Eu estou em função de atender um cliente, eu estou em função de quando eu ganhar na Mega Sena acumulada, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu falar com o meu namorado, e vive sempre nesse estado de, no futuro vai acontecer alguma coisa, e só vive no futuro, né? Observem essa situação que nós estamos vivendo agora, esse isolamento social, uma das coisas que ele mais tem proporcionado para nós é a valorização do agora. Porque a gente não consegue viver no depois, tem que ser no agora. Eu tenho que fazer pequenos trabalhos agora, então eu preciso dedicar minha atenção toda para esse agora, para esse trabalho de agora. Porque senão cria uma ansiedade desnecessária. Por que tem pessoas que estão enlouquecendo no isolamento? Porque elas não estão conseguindo vivificar o agora. Elas estão, puxa, eu estou dentro de casa, mas eu queria estar fora. Eu estou sem trabalhar, mas eu queria estar trabalhando. Eu estou aqui vendo TV, mas eu queria estar bebendo um suco com os meus amigos na lanchonete. Ou seja, justamente porque eu não posso, estou impedido de fazer isso, é isso que eu quero fazer, então eu vou ficar olhando pela janela tudo que eu não posso fazer e não esqueço de viver o agora. Isso cria uma ansiedade desnecessária, cria uma falta de controle emocional desnecessária, né? Se bem que a falta de controle é sempre desnecessária, né? De controle emocional. E aí, para que isso? Porque não valorizou o agora. Né? Ontem eu estava assistindo a aula do preletor José Maria Coelho, excelente aula, ele é muito divertido. Né? E eu estava assistindo essa aula, e uma pessoa disse, preletor, isso vai acabar? Né? Esse momento de isolamento vai acabar? Se eu não me engano, o nome do rapaz era Rodrigo. Vai acabar? Isso vai acabar? O José Maria falou, é claro que vai acabar com certeza. Né? Aí eu fiquei pensando, é mesmo, né? A gente fica pensando, quando será que vai acabar? Será que é a semana que vem? Será que é na outra semana? Será que é no final do mês? Será? E olha a gente adiantando tudo de novo. Né? Aí eu fui fazer uma reflexão, né? Fui fazer um pensamento eu comigo mesma. Quando terminar esse isolamento, como é que eu estou saindo dele? Eu estou saindo a mesma pessoa que entrou? Porque se eu estiver saindo a mesma pessoa que entrou, serviu para quê? E mesmo que eu não estiver alterando nada, não estiver modificando nada na minha conduta, quando eu vou começar a mudar? Porque tem muitas coisas que a gente espera da vida, gostaria da vida, e sempre fala, mas agora não dá para mudar, porque agora eu estou resolvendo isso, agora eu estou resolvendo aquilo. E essa pandemia, como estão dizendo, né, que nos trouxe para o isolamento, ela está proporcionando para nós justamente isso. Olha, como você não tinha tempo, toma o tempo aí.
toma todo o tempo do mundo. Só que agora que o tempo está nas nossas mãos, a gente fala, mas eu queria fazer outra coisa. Não, foque. Quantas coisas você deixou de fazer porque não tinha tempo? Então, agora, volte a sua atenção para aquilo que você sempre disse que, olha, gostaria muito de fazer, mas meu tempo é escasso. O seu tempo não está tão escasso quanto antes. Então, precisa cuidar disso agora. Quem não valoriza o agora, nunca vai encontrar momento para valorizar. É isso que o mestre está falando. Não é rico isso, gente? Né? Valoriza o agora para quê? Cuida da casa, cuida da família, mas, antes de tudo, cuida de você. Tá? Aí o professor dele diz assim, e por que eu estou falando, antes de tudo, cuida de você? Né? E para de reclamar, para de criar essa ansiedade desnecessária. Porque mais um preceito antes, ele diz assim, vence, afinal, aquele que trabalha ao invés de temer e se queixar. Para quem trabalha e progride, não há tempo para temer, nem para se queixar. Ou seja, se você tem tido tempo para reclamar, se você tem tido tempo para ter medo, para criar ansiedade, significa que você está desperdiçando o seu tempo com essas coisas que não deveria, ao invés de efetivamente fazer algo, trabalhar, colocar em movimento a vida que está no seu interior, né? E aí, eu fiquei pensando, né, quando eu estava lendo esse trecho, preparando essa aula de hoje, eu me lembrei de uma amiga minha, a Renata, eu nem sei se ela está assistindo a aula, mas se ela tiver também, ela vai rir, que ela é uma pessoa bem-humorada, ela vai se lembrar disso. A Renata é uma amiga que eu conheci na Seichonoye, quando a gente ainda era adolescente. Eu vou até contar para essa câmera aqui essa história. A Renata é uma amiga que eu conheci na Seichonoye quando nós éramos adolescentes, e ela tinha uns rompantes de humor, vamos dizer assim. Né? Então, estava tudo bem num determinado momento, de repente ela fechava a cara. E quando ela fechava a cara, não adiantava, não tinha Cristo que fizesse ela descontrair de novo. Como eu era uma amiga próxima, e eu tinha que lidar com isso com muita frequência, quando ela fechava a cara e eu perguntava uma vez o que foi, ela dizia que não tinha sido nada, eu naturalmente seguia a minha vida dali para frente. Era como se ela não tivesse de cara feia. Eu continuava vivendo como dava para viver. E aí o pessoal, os demais amigos, sofriam muito com isso, né? E a Renata sempre tinha o hábito de falar que os amigos não davam a atenção, que ela era daquele jeito por culpa dos amigos. Enfim, essas coisas que a gente fala mesmo quando a gente se vitimiza, né? Mas aí aconteceu que teve uma época que ela foi morar em outro país. Ela foi fazer um intercâmbio cultural para aprender o idioma num país da Europa. Ela foi para a Irlanda. E quando ela chegou na Irlanda, ela foi morar numa casa, ela achou que ia morar com uns amigos nossos que moravam lá, o Paulo e o Zezo, que são nossos queridos amigos também, talvez estejam assistindo, se tiver, um beijo para vocês. Mas ela teve que morar em outra casa. E nessa outra casa, ela teve que conviver com outras pessoas que não conheciam o temperamento da Renata. Além disso, ela tinha um impedimento do idioma, com quem ela não conseguia conversar o tempo todo. Então, o que ela teve que viver? Na verdade, ela viveu um isolamento parecido com esse que nós estamos vivendo agora. Não tinha WhatsApp naquela época, ligações internacionais eram caríssimas, e-mail, dificilmente a pessoa via logo que era enviado, enfim, ela se sentiu muito sozinha. Ela foi para ficar lá durante 2 anos e acabou voltando logo depois de 6 meses. E quando eu fui visitá-la, fiquei feliz da vida, minha melhor amiga tinha voltado da Irlanda, e nós fomos conversar e tudo mais, e eu falei para ela, por que você voltou logo depois de 6 meses, sendo que você tinha mais 1 ano e meio de oportunidade de aprendizado? E aí ela disse, eu não aguentei. Primeiro, porque o país é muito silencioso, ela morava em Dublin mesmo, mas é muito silencioso, as pessoas não são como os brasileiros que têm o hábito de ficar na rua. E aí ela disse, muito silencioso. Além disso, eu não tinha com quem conversar, então eu tinha que conversar comigo mesma. E aí eu comecei a prestar atenção com mais
cuidado naquilo que ela estava dizendo. E eu falei, mas como assim? Ela falou, Dani, quando a gente não pode falar com outra pessoa, a gente acaba tendo que ouvir os próprios pensamentos, ou sentir os próprios sentimentos, né? Não simplesmente conviver. E, às vezes, é doloroso, porque quando a gente carrega um monte de lixo, como eu vinha carregando, foi horrível. Eu quis voltar da Irlanda simplesmente porque eu estava lá junto comigo. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Ela própria não aguentava ficar consigo, porque os pensamentos que estavam no interior dela, os sentimentos que estavam no interior dela, as palavras que ela acumulava no interior dela, não eram palavras boas de se conviver. Por exemplo, se você é uma pessoa que atualmente está vivendo isolamento, sozinho na sua casa, tem um peso diferente de quem mora a dois, por exemplo. Justamente por causa desse exemplo que eu dei da minha amiga Renata. Ou seja, você não pode compartilhar as palavras, então você tem que conviver com as suas palavras. Se o isolamento para você que mora sozinho não está agradável, então é hora de você visitar os escaninhos da sua alma e jogar fora aquilo que incomoda. Olha que grande oportunidade você está tendo. Olha como é importante valorizar o agora. Agora é a hora de fazer a faxina na sua alma. É bom também abrir gaveta e abrir armário, mas quando você vai abrir essas gavetinhas, esses escaninhos, esses cantinhos da sua alma para jogar fora aquilo que faz com que você se incomode de ficar sozinho? Esse é um ponto muito importante. Tá? Então, agora é a hora. Se você, eventualmente, está nesse isolamento sozinho mesmo, então é porque o seu desafio é justamente esse. Né? Senão você teria viajado alguns meses antes, ou alguém teria ido morar na sua casa alguns meses antes. Então, se está sozinho, não é por acaso. Não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba, nem uma folha da árvore sem que Deus permita. É quase isso, ou é o invertido, eu não sei, porque eu sempre confundo os ditados, mas o que quer dizer é que nada acontece ao acaso, e em tudo existe a misericórdia de Deus. Então, confie nessa misericórdia, e aproveite este momento para viver o agora. Jogue fora a ansiedade. Se não tem negócio sendo fechado agora, é porque não precisa fechar negócio agora. Mas, Daniela, é do fechar o negócio que vem o meu sustento. Calma. Talvez você descubra que não precisa gastar as coisas do jeito que você tem gasto. Talvez você descubra que existem outras fontes de riqueza que não essa que você sempre acreditou que fosse a única da sua vida. Tá? E aí, vamos seguir. Professor Masaharu Taniguchi, na página 79 do mesmo livro, nós estávamos na 66 do volume 22, estamos indo para a página 79. O professor escreve o seguinte, vamos aqui para essa câmera. Para cada pessoa, olha o quanto que é importante a gente entender que não existe trabalho que caiu na minha mão errado. Às vezes você aprende um ofício por brincadeira e faz desse ofício a grande felicidade da sua vida, né? Uma coisa que te entretém, uma coisa que faz com que você se sinta útil, uma coisa que acaba sendo a sua fonte de renda, uma coisa que acaba sendo o sentido da sua vida. E, às vezes, aprende numa brincadeira, aprende num aparente acaso, entre aspas, aqui. Tá? Há alguns meses, passou na TV uma história, uma novela, que contava a história de uma moça que tinha crescido na vida, tinha criado o seu ganha-pão, tinha se reinventado enquanto profissional e depois virou empresária como uma produtora, uma fazedora, vamos dizer assim, de bolos. Né? E que receita que ela começou fazendo? A receita que aprendeu com a avó quando era criança. Né? Muitos trabalhos aparecem na nossa vida desse jeito, sem pretensão nenhuma de virar, de fato, um ofício real. Né? Mas todo ofício que vem ao seu encontro, não precisa ter medo, significa que já é hora de desenvolver, de colocar em prática as habilidades que aquele trabalho exige. Tá bom? Aí o professor escreve aqui na página 79, ó. Para cada pessoa existe uma ocupação ideal.
Aquele que se empenha ao máximo no momento presente, olha o agora, olha como não tem trabalho insignificante. Aquele que se empenha ao máximo no momento presente, acaba descobrindo a ocupação ideal para si, apesar de não ter estudo especializado. Aí lá no finalzinho do mesmo preceito ele diz assim, ó, nós conseguimos encontrar naturalmente a ocupação ideal quando nos empenhamos ao máximo ao momento presente, vivenciando e analisando em profundidade todos os fatos e apreendendo o sentido de tudo, até mesmo nas coisas que parecem insignificantes. Tá? Mesmo um trabalho aparentemente sem sentido nenhum, sem vínculo nenhum com os seus dons, com a sua formação, está promovendo para você algum tipo de crescimento, algum tipo de aprendizado. Né? Tem uma parte aqui desse livro que o professor Masaharu Taniguchi ele escreve assim, que para nós estudarmos o dicionário, não adianta estudar uma página inteira por dia. Não é assim que, efetivamente, os verbetes vão ser interiorizados juntamente com seus significados em nós, vão ser incorporados no nosso vocabulário. Não é assim. De que forma que a gente realmente aprende os verbetes do vocabulário? Quando, numa necessidade, numa falta de compreensão de uma determinada palavra, de um determinado uso, né, de um determinado vocábulo, você vai até o dicionário, procura o significado daquela palavra, encontra um sinônimo, entende o sentido, coloca naquele texto que está sendo utilizado, e aí você fala, nossa, que boa palavra para se utilizar, eu não sabia que isso significava isso. Nesse momento, esse conjunto de situações fez com que aquele verbete fosse incorporado ao seu vocabulário. Né? O mestre Masaharu Taniguchi ele diz que as pessoas que querem ter um vocabulário rico precisam ler bastantes livros, precisam ler muitos livros. E quando não encontrar o sentido de uma determinada palavra, quando não souber o que ela significa, não tente simplesmente encaixar no contexto. Quando você só tenta encaixar no contexto, aquilo não é incorporado ao seu vocabulário. Mas quando você vai procurar o sentido, às vezes faz anotação no livro. Os meus livros são todos rabiscados. Eu vou colocando ao redor, faço uma marcação, isso quer dizer tal coisa, o contrário disso seria a palavra tal, e aí tento entender desse jeito, aquilo vai sendo incorporado no vocabulário, e depois, quando vai ler o mesmo texto, fala, nossa, isso aqui, essa palavra, um dia eu não soube o que significava, mas agora eu já sei. Tá? E aí está a riqueza de ter incorporado no seu interior o vocábulo, aquele verbete, para a sua conversa coloquial, para a sua conversa cotidiana. Tá? Da mesma forma é o trabalho. O professor ele diz aqui, ó, quando você dá o máximo de atenção para aquilo que está diante de você neste momento, você está vivenciando, aquela experiência está sendo incorporada à sua essência, à sua alma, à sua mente, ao seu coração, e isso vai tornando você uma pessoa cada vez mais aprimorada, cada vez mais evoluída, cada vez mais culta, cada vez mais educada, cada vez melhor. Tá? Essa é a verdadeira acepção da palavra. E aí, por que a gente não pode achar que tem coisa que acontece ao acaso? Porque tem trabalhos que vêm a nós que a gente pensa assim, não, eu estou fazendo só esse bico. Né? Eu estou fazendo isso só como nesse período que eu estou sem fazer nada, eu estou fazendo isso. Fique atento a esse trabalho, porque, de alguma forma, isso está adestrando o seu caráter e está melhorando suas habilidades. Eu terminei o estudo do ensino médio. Ensino médio? Tem o fundamental. Bom, na minha época era o 2º grau, agora eu esqueci como é que chama. Acho que é o ensino médio mesmo. Quando eu terminei, eu tinha 16 anos de idade. E eu tentei entrar na faculdade, eu fiz vários vestibulares, prestei vestibular para várias faculdades, no final daquele ano, no começo do ano seguinte, no outro ano, e não conseguia ser aprovada porque meu sonho era ser dentista, ortodontista, na verdade, eu gostaria de ser, que é aquele que põe aparelhos ortodônticos, né, para corrigir a dentição das pessoas, as arcadas dentárias das pessoas. E não passava de jeito nenhum. Como eu não estava
trabalhando, como eu não estava estudando, então eu comecei a trabalhar. E uma amiga minha disse para mim, eu comecei a trabalhar numa sorveteria, que inclusive era da mãe da Renata, minha amiga. Depois eu fui trabalhar numa loja de tecidos e cortinas e etc. E aí uma amiga falou, vamos trabalhar numa empresa de microfilmagem informática, enquanto você não entra na faculdade. Depois você vai fazer o estágio na área de odontologia. E aí eu fui trabalhar com essa área de microfilmagem de documentos e informática. E lá trabalhando, um dia, os amigos disseram, vamos prestar vestibular para a área de tecnologia em processamento de dados, já que a gente trabalha com isso. E eu falei, não vou não, porque eu quero ser dentista, não quero trabalhar com computadores. E aí os amigos falaram, não, você vai fazendo a faculdade, quando você passar no vestibular de odontologia, você volta para a odontologia. E aí eu prestei uma vez só. Eu falei, vou prestar só uma vez porque todo mundo vai. A Maria vai com as outras. Vou prestar uma vez porque todo mundo vai, aí ninguém vai falar que eu não roí a corda, e aí depois eu não presto mais, continuo prestando para a odontologia. Quando eu fui prestar o vestibular, que não era a minha maior intenção, vestibular, não estudei, não me empenhei tanto no estudo como me empenhava nos anteriores, mas passei em 3º lugar. E pensei, meu Deus, eu não acredito, é só porque eu não queria aquele curso? Não, não é por isso. Na hora eu não entendi, mas foi extremamente importante ter feito aquele curso. Terminei a faculdade com êxito, fui uma excelente aluna no curso, fui trabalhar com isso, trabalhei com análise de sistemas durante 10 anos, e depois eu vim trabalhar na Seiichi Onoye. E nessa época que eu fui trabalhar com análise de sistemas, eu fui aprender a lidar com usuários de computador. E lá eu encontrei, uma coisa que eu sempre pensei que não tivesse, que era paciência com as pessoas. E aí, quando eu fui trabalhar com análise de sistemas, que eu tinha que lidar com os usuários, eu descobri que, sim, a paciência com as pessoas estava no meu interior. Daí, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, trabalhar não significa ser empregado. Tá? Tem gente que pensa que trabalho é o emprego. Não. Trabalho nunca falta. A pessoa pode até estar desempregada, mas sem trabalho ela só fica se quiser. E para a gente finalizar essa parte que eu tô dizendo aqui, puxa vida, eu não marquei a página. Para a gente finalizar essa parte, espera aí que eu já acho, que é uma coisa rápida, também dá para achar. O professor Seiichi Taniguchi, nesse livro aqui, O Amor Tudo Cura, ele diz aqui na página 90 o seguinte: o que significa estar preparado para um trabalho melhor, para um trabalho mais elevado? Significa ter se aprimorado a tal ponto no trabalho atual que a sua mente, o seu corpo, as suas habilidades conseguem fazer ainda mais do que aquilo. Aí, se você está pensando, mas, Daniela, eu só sou uma dona de casa, eu só sou um dono de casa, eu só faço os serviços de casa. Mesmo que seu serviço seja única e exclusivamente lavar a louça, que é um exemplo que eu já dei aqui, porque louça nunca acaba, né, gente? Porque quando acaba, a gente já quer comer de novo. Mas, olha só, mesmo que seu trabalho seja lavar louça, eu sei que lavar louça é uma determinada coisa e não muda muito daquilo, mas você pode fazer melhor. Você pode fazer em menor tempo, gastando menos água, gastando menos sabão, pode cuidar melhor da louça, pode fazer de uma forma que ela não fique trincada, lascada. Isso significa aprimoramento, né? E aí o professor ele diz assim, o trabalho é um meio para se transformar em verdadeiro ser, tanto para si quanto para o outro. Ou seja, ele não passa de um meio para conseguir a formação integral da formalidade, a concretização de um filho de Deus, a realização de um paraíso terrestre. Tudo que você for realizar, precisa ter em mente, este trabalho está me tornando alguém melhor, este trabalho está me adestrando, esse trabalho é bom porque é meu trabalho. Nós vamos dar uma paradinha agora e depois nós voltamos para responder algumas questões. Muito obrigada. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem.
A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, vamos então continuar respondendo as perguntas que foram enviadas para nós através do chat. Se você não tinha dado seu like nessa palestra, por favor, faça isso, para que ela seja difundida ao maior número de pessoas. Aliás, não só essa palestra, é para que as palestras, as palavras, as orações que temos no nosso canal sejam distribuídas ao maior número de pessoas, tá bom? Então, vamos para as perguntas do chat. Aqui. Preletora Daniela, gostaria de saber, pois faz um tempo que venho sentindo minhas vistas embaçadas. O que devo fazer? Sou adepta da Seiichi no Ie há muitos anos. Muito obrigada. Olha, o nome é Neuza. Neuza, muito obrigada pela sua pergunta, tá? Na verdade, os nossos olhos são a forma que nós interagimos com o meio em que nós estamos inseridos, né? Como é o tipo de olhar que nós temos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Do jeito que as coisas vêm, é o jeito que a gente assimila e guarda no nosso coração, ou a gente procura observar o aspecto positivo de todas as coisas, o aspecto de crescimento, de evolução de todas as coisas? Isso faz muita diferença. Tá? Então, como os olhos são a nossa porta de entrada, né, a nossa porta de interação com o mundo que está ao nosso redor, nós devemos assimilar ou nós devemos utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível. Um exercício que a Seiichi no Ie nos ensina a fazer é observar tudo com olhos de quem especula aquilo que é mais positivo dentro de um determinado aspecto, né? Então, por exemplo, chegou no ponto de ônibus. Agora não, que a gente está em isolamento, mas se tem que usar um transporte público. Chegou no ponto de ônibus, acabou de passar o ônibus, tem gente que começa a reclamar dali. Nossa, perdi o ônibus, e agora? Quanto tempo vai demorar? O que vai ser da minha vida? Meu chefe vai brigar? Porque isso, porque aquilo outro. E reclamar não vai fazer com que o motorista do ônibus dê ré e venha te buscar. Então, o que você tem que fazer com isso? Tire disso o melhor proveito. Nossa, meu ônibus já passou hoje? Puxa, o que será que eu tenho para aprender com isso? Se todos os dias eu pego o mesmo ônibus, será que eu vou conhecer alguém interessante nesse novo ônibus que eu vou pegar hoje? Será que vai estar mais vazio? Será que vai ter um lugar para sentar? O que será que vai acontecer de tão especial? Né? Então, ao invés de ficar especulando por que deu tudo errado, por que perdi o ônibus e agora minha vida vai desandar, observe, nossa, como vai ser bom, vai ser uma coisa nova, uma coisa diferenciada. Tá? Além disso, tanto no livro A Verdade e a Saúde, quanto no livro Minhas Orações, que a gente já utilizou aqui hoje, existem palavras que nós proferimos para reforçar a saúde do corpo carnal a partir dessa postura, dessa sugestão das palavras que nós mesmos utilizamos. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha mãe sobre um preletor da nossa regional, preletor Francisco Martins. Era um preletor muito querido, uma pessoa muito querida por todos nós. Hoje ele já está no mundo espiritual. E um dia ele usava óculos, sempre usou óculos, sempre, desde que eu conheci ele usava óculos, e um dia ele chegou à regional sem os óculos. Eu era presidente da Associação dos Preletores da regional na época, e falei para ele, seu Francisco, o senhor esqueceu os óculos em casa hoje? Porque quem usa óculos todo dia fica muito diferente. E aí ele falou, não, na verdade eu não preciso mais dos óculos, estavam me incomodando.
E eu falei, nossa, eu nem sabia que alguma vez na vida o senhor, na vida adulta, não tivesse utilizado óculos. Ele falou, pois é, a vida inteira eu usei óculos. Mas aí eu encontrei uma oração no livro da Seiichi Onoye, que falava como fortalecer a visão, estava no livro Minhas Orações. E aí eu comecei a falar essas palavras do livro Minhas Orações. Comecei a fazer todo dia. Meus olhos enxergam bem, ficam cada vez mais fortes, mais fortes. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eles não estavam ficando mais fortes, eles ardiam cada vez mais. E um dia eu falei, eu acho que a lente está muito fraca. E quando eu tirei os óculos, vi que estava enxergando tudo nítido. O que estava me incomodando mais não eram os olhos, eram os óculos. E aí percebi que eu estava totalmente curado. Tá? Também o professor Ryotaro Kawata, no livro Vida Vigorosa, ele fala sobre isso. Que quando nós afirmamos, o meu corpo funciona bem, o meu corpo funciona bem, ele funciona bem, funciona muito bem, e depois desapegamos a nossa mente disso, naturalmente as células começam a entender, eu funciono bem, e o corpo volta a funcionar bem. Tá? Tem outras coisas que o pessoal fala do aspecto fenomênico, né? Como cuidar dos olhos? Puxa, nós estamos num período, pelo menos aqui em São Paulo, num período muito seco. Nós que vivemos em São Paulo, é muito comum, né, as pessoas que gostam de cuidar do seu corpo físico, é muito comum as pessoas lavarem o nariz com soro, colocarem colírio hidratante nos olhos, ou então lavar mesmo com água corrente, sem sabão, sem nada, lavar os olhos, porque se o tempo está seco e é uma cidade poluída, então eu preciso ajudar meu corpo também. Também pode ser isso. E se tiver que usar óculos também durante um período, também não tem problema nenhum. Tá? Mas acredite, você é filha de Deus e o seu corpo é uma ferramenta que você usa de acordo com as palavras que profere em relação a ele. Palavras tanto do que fala quanto do que faz com ele. Tá bom? Sugiro, então, que você tenha em mãos o livro Minhas Orações. É um livro precioso, tem oração para tudo. Tá? Tem oração para arrumar trabalho, tem oração para quando começa a trabalhar, tem oração para quando termina a jornada de trabalho, tem oração para tudo, gente. Tem oração para o fígado, oração para o estômago, oração para tudo. É isso, né? Quando fala para tudo, é para tudo, não precisava nem detalhar, né? Vamos para outra pergunta. É da Maria, essa pergunta. Preletora, estou pedindo para o meu filho eliminar o vício da bebida, mas, pelo que entendi, me desculpe se estou equivocada, de nada adiantará se ele não quiser, pois ele possui o livre-arbítrio. É verdade? É verdade. Mas eu vou te falar uma coisa muito importante. Tá? Antes de nós participarmos da Seiichi Onoye, meu pai também tinha o hábito de se embriagar. Ele bebia todo santo dia. Eu só via meu pai embriagado. Eu nunca via meu pai são. Eu já tinha conhecido meu pai assim. Meu pai tinha tanto vício de beber quanto vício de fumar. E quando minha mãe conheceu a Seiichi Onoye, ela foi orientada, porque a casa era muito desarmoniosa, a gente tinha muita desavença, muita briga, e, naturalmente, era uma casa que não prosperava, e meu pai ainda tinha o hábito de beber e fumar. E, quando ela foi pedir orientação para o preletor, na primeira vez que ela foi participar da reunião, e ela foi justamente porque meu pai, um dia, embriagado e desempregado, deu uma surra na minha irmã mais velha. E aí, quando ela pediu a orientação, o preletor disse assim, a senhora é muito chata. Né? Eu falo isso, mãe, eu estou falando de um jeito brando, minha mãe está me acompanhando. Calma, mãe, eu vou contar tudo, tá? A senhora tem que aprender a falar bem do seu marido. E daí ela falou, não, mas eu trabalho o dia inteiro, quando chego em casa eu ainda tenho que cuidar das meninas, tenho que cuidar da casa, e ele é um imprestável, ele não trabalha, ele bebe, ele fuma, ele isso, ele aquilo, cheio de vício. A senhora, não estou falando que a senhora é chata, a senhora tem que começar a elogiar o seu marido. E aí mandou minha mãe fazer um diário de elogios, e minha mãe não confiava que elogiando ia melhorar. Né? Então, minha mãe falou, não, na minha casa eu posso até fazer o diário de elogio, mas, na verdade, ele tem mais defeito do que qualidade. E aí, eu acho que o preletor pensou, meu Deus, mas como essa mulher é chata. Porque, às vezes, a gente dá orientação e a pessoa fala, não, mas o preletor não entendeu. Ele não sabe como que é meu filho, ele não sabe como que é lá em casa, ele não sabe como que é meu marido. E aí, quando o preletor viu que ela não ia baixar a guarda, ele falou, então, a senhora faz assim, ó.
A senhora faz um caderno de elogio para o marido, do começo para o final, a senhora vai elogiando. E do final para o começo, lá na última página para trás, a senhora vai reclamando do marido. Aí minha mãe ficou toda feliz, que ela falou, vou acabar esse caderno rapidinho. Mas vou acabar só descendo a lenha do marido. Só que quando ela voltou para casa e foi fazer o caderno de elogio, né, tem muita história por trás disso, né, mas eu vou contar só isso que é importante, que é muito engraçada a história da família, na verdade. A minha mãe, conforme ela foi fazer, ela pôs o primeiro elogio. O meu marido é bonito, porque meu pai sempre foi bonito mesmo. Meu marido tem lindos olhos azuis, que ele tinha mesmo, lindos olhos azuis. Aí ela começou a ir puxando as coisas boas que ela achava do meu pai. Tem uma coisa também, meu marido é carinhoso. Tem outra coisa também, ele é um bom pai. Tem outra coisa, ele é um homem honesto. Tem isso aqui também, tem isso aqui também. E o que aconteceu? Ela acabou o caderno. Claro que ela pôs algumas reclamações ali no final, mas não completaram nenhuma página. Porque o que ela foi lembrando de qualidades para exaltar, fez com que ela completasse o caderno só de elogios, de palavras de amor, que ela nunca usava na vida cotidiana. Isso que você diz que faz com seu filho pedir para ele parar de beber, só reforça para o seu filho a imagem de um filho beberrão que você tem. Tá? Então, quando eu falo para você, por exemplo, se eu pedisse para você, feche os olhos agora, imagina o seu filho na sua mente, que imagem que vem? De um menino feliz interagindo com a família, ou vem um menino que chega embriagado em casa? Porque se é essa imagem de menino embriagado, irreverente, que vem à sua mente, é a sua própria mente que tem reforçado esse comportamento nele. Né? E quando a gente fala, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com vício, né? Quando você fala para o seu filho, vai arrumar sua cama, você tem que arrumar sua cama, é importante arrumar sua cama. Desperta mesmo no seu filho a vontade de arrumar a cama? Não desperta. Até você mesmo, se o seu filho falar para você, mãe, vai arrumar a cama, mãe, é importante arrumar a cama, você também não vai ter vontade de arrumar a cama. Por quê? Porque isso não traz à tona o seu lado organizado, só faz apontar, você não arrumou a cama, você não arruma a cama. Fica subentendido, mas é a imagem que passa, é a mensagem que passa. Tá? Então, quando o seu filho fizer coisas maravilhosas, elogie esses pontos maravilhosos. Isso é muito importante. Além disso, tem um outro ponto importantíssimo. As pessoas que vivem a sua vida se apoiando num vício, seja o vício de beber, seja o vício de fumar, seja o vício de sexo, de comer, de comprar demais, qualquer vício de celular, qualquer vício. As pessoas que se apoiam em um determinado vício, vício de jogo, vício de qualquer coisa, são pessoas que têm muita carência. Tá? O que é a carência? Né? Por que tem essa carência? Ou qual é o papel desse vício na vida dessa pessoa? Existe uma dor que a pessoa carrega no interior dela, um vazio, às vezes um medo, às vezes uma culpa muito grande, a gente nunca sabe. Mas existe esse estado insuportável no interior da pessoa, e aí ela procura entorpecer a mente que reconhece esse estado de dor, né, através de um vício. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem o vício de olhar o celular, de ficar com o celular na mão, tem gente que, se você falar, acabou a bateria do celular, parece que você desligou o respirador artificial da pessoa. Ela pensa, e agora, como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Eu não sei cozinhar sem celular, eu não sei falar com alguém sem celular, eu não sei assistir nada sem celular. O que vai ser da minha? Eu não sei ler sem celular, não sei fazer nada sem celular. Por que esse vício faz a pessoa se sentir melhor? Porque no exato momento em que ela volta a atenção da mente para algo que está fora, que faz com que ela vá navegando ali, vá sendo envolvida naquela teia, ela se desliga de olhar para dentro de si mesma e ter que encarar essas faxinas internas que precisam ser feitas, como a gente falou na aula anterior. Tá? Então, o que precisa ajudar? Se você quer mesmo ajudar seu filho, claro que ele só vai parar de beber quando ele decidir que vai parar de beber. Ok, essa parte tudo bem, porque cada um é livre para fazer aquilo que quiser, e é bom que seja livre para fazer o que quiser. Mas você, enquanto mãe, pode ajudar. De que forma? Pode começar a fazer o seu caderno de elogios, isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, todos os momentos que você tiver de convivência com o seu filho,
Que eles sejam agradáveis, de elogio, de boas palavras, ao invés de cobrança. Meu filho bebeu de novo. Meu filho, onde é que você estava? Isso são horas de chegar? Isso só faz o seu filho ter vontade de se enfiar numa garrafa de bebida e não sair nunca mais de lá de dentro. Tá? Eu sugiro que você leia um livro fantástico chamado Superando Obstáculos, de autoria do preletor Yoshihiko Iwasaka. Tem um capítulo que fala sobre vícios e como a gente ajuda as pessoas a lidarem com isso e como as próprias pessoas lidam com isso, mas também fala de outros assuntos. São boas palavras, e num lar que só tem boas palavras, as pessoas não correm para vício nenhum. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Boa tarde, preletora. Muito obrigado. Como faço para quitar uma grande dívida com o banco? Vou responder do mesmo jeito que o mestre respondeu uma vez. Mestre, tenho muitas dívidas. O que eu faço? O mestre disse, pague. Mas, Daniela, dívida com o banco é assim, ó, todo o dinheiro que cai, o banco come, corre mais juros, devo cada vez mais. Aí cai outro pagamento, o banco come, rende mais juros, devo cada vez mais. Então, sabe o que você tem que fazer? Seja firme, seja responsável, assuma a sua dívida. Você já foi até o banco renegociar essa dívida? Primeira coisa. Renegociou, como é que vai fazer para pagar? E tem que renegociar dentro das suas possibilidades. Outra coisa. Não é só, renegociei com o banco, a vida segue igual. Não. Se você chegou num ponto em que teve que contrair essa dívida num determinado momento e nunca conseguiu resgatá-la, significa que você ainda tem no seu interior hábitos de desperdício. Pode ser desperdício de dinheiro, pode ser desperdício de tempo, pode ser desperdício de recursos, pode ser qualquer coisa, tá? Quer ver um exemplo de desperdício de tempo? Você marca com alguém 10 horas da manhã e você chega 10h15 e fala, não, mas eu cheguei rapidinho. Você acha que não teve problema nenhum, mas você desperdiçou 15 minutos da vida da pessoa que ficou te esperando. Isso é uma dívida que você contrai. E, às vezes, você não dá a devida importância, vai aparecer onde? Onde você dá importância. Então, se você dá importância na sua conta bancária, é lá que vai aparecer essa dívida que você tem que saldar. Ou, então, compra um monte de alimento e eles vão estragando e vai jogando fora. Terminamos de almoçar, na panela sobrou um pouquinho de arroz. Esse arroz aqui a gente não vai aproveitar mais não, vai para o lixo. Isso é um desperdício de alimento. Isso causa o quê? Um saldo devedor. Se você não continua dando atenção no alimento, vai aparecer onde você dá valor. Se você dá valor na parte financeira, no seu nome sujo ou limpo, então é aí que vai aparecer. O que você tem que fazer então? Primeira coisa, tem que observar se você é uma pessoa que esbanja, se você é uma pessoa que desperdiça. Se for, corrija. Corrija. Outra coisa, não compre o que não for realmente necessário. Hoje em dia, a gente tem feito muito essa reflexão sobre o consumismo. Né? Teve muita gente que, quando soube que nós teríamos o isolamento social, correu para o supermercado e comprou tudo o que precisava, inclusive o que não precisava. Tem coisa lá estocada até dezembro de 2025. E a pessoa está toda feliz. Olha aqui, isso aqui não vai me faltar. Essa é uma mentalidade de gente que sempre vai dever. Porque está tirando recurso de alguém, está tirando recurso da natureza desnecessariamente. A próxima vez que eu vou voltar aqui para fazer compra é daqui a um mês. Então, eu vou comprar arroz para um mês, vou comprar papel higiênico para um mês, vou comprar sabonete para um mês. Para que vai comprar mais? O nome disso é desperdício. Tá? Ao mesmo tempo, se você realmente quer, parece tolo falar, né? Está devendo? Pague. Mas é a coisa mais óbvia. E para pagar, você tem que fazer o que deve fazer. Se você tem um carro lá e pensa, mas eu tenho meu carro que eu comprei com muito sacrifício, eu não vou voltar a andar de ônibus, você é uma pessoa que não quer resolver o problema da dívida. Você é uma pessoa que prefere ostentar a estar com a consciência tranquila. Tiver que vender o carro, venda. Tiver que vender a bicicleta, venda. Tiver que vender, tem 2 televisões, venda uma. Tiver que vender, eu só tenho uma, então venda. Transforme isso em forma de recuperar essa dívida que você tem. Precisa ser corajoso para fazer isso, viu? Precisa realmente reformular a própria vida. Mas se você quer resolver essa questão, então pare de desperdiçar o tempo, os recursos, os sentimentos, as pessoas. Tá? Faça o que deve ser feito. Recomendo também uma excelente leitura
Tem um livro muito bom chamado A Prosperidade Está na Mente. É um livro muito fácil, é um livro de fácil leitura. Quando você vê, o livro já acabou. Não é tão grosso, mas ele também é um livro gostoso, de dinâmica gostosa. Assim. A gente vai pegando as coisas até nas entrelinhas. Então, sugiro que você compre. A Prosperidade Está na Mente. Aliás, para todos vocês que estão nos assistindo, fica aqui uma dica, tá? Os livros da Seichonoye que nós indicamos aqui são os mesmos livros que todos os preletores estudam. O livro é um excelente amigo, diz o professor Masaharu Taniguchi. Se você é uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, e pensa, mas todo mundo tem alguém, eu estou sozinho, procure um livro na sua casa e leia, e releia, converse com esse livro, absorva o que esse amigo está dizendo para você. Né? Isso pode trazer para você uma excelente oportunidade de aprimoramento, de adestramento. Daniela, eu não tenho livro bom, eu só tenho livro técnico, eu não tenho livro que filosofa, que me ensina a ser uma pessoa melhor. Entre no site da Seichonoye e compre um livro, sni.org.br/livraria virtual. Ai, Daniela, mas a minha vida está maravilhosa, porque eu assisto as palestras todo dia, mas eu queria que meus amigos tivessem tudo isso. Entre no site sni.org.br/livraria virtual e mande entregar um livro na casa do seu amigo. Né? Quanto mais gente vibrar boas palavras, tanto mais esse mundo se transformará. E se esse momento é um momento de transformação, quanto antes nós nos transformarmos, tanto antes nós estaremos novamente nos encontrando e nos abraçando. Livros da Seichonoye são palavras de luz. Numa casa onde está inserido um livro da Seichonoye, tudo se processa de forma adequada. Por último, não menos importante, fica aqui mais uma dica. Talvez você pense, a minha pergunta não foi respondida. Talvez você pense, não era bem isso que eu estava perguntando para a preletora. Entenda uma coisa, esta orientação não é feita pela preletora Daniela. A preletora Daniela funciona como um instrumento, um canal de Deus. Com certeza, em algum momento desse encontro que nós tivemos hoje, alguma palavra tocou você. Mesmo que ela não estava relacionada no contexto com a situação que você tem vivido, coloque em prática. Né? Quando a gente vai começar uma faxina numa casa, a gente não sabe por onde começa, mas tudo que a gente fizer para organizar, mesmo que seja apenas tirando as coisas do meio do caminho, já está contribuindo para a faxina. Não importa por onde você vai começar a mudança da sua vida, mudando alguma coisa agora, tudo vai se transformar. Por hoje nós estamos encerrando a nossa transmissão. Estamos realmente orando pela sua felicidade e nosso encontro está marcado aqui todos os dias. O banner está disponível no nosso canal e nós voltamos a estudar o volume 22 na próxima quarta-feira. Muito obrigado.